Você tem enxaqueca e percebe que a tua memória não está legal? Você quer saber se enxaqueca pode acabar com a tua memória? Eu sou o Dr. Alexandre Feldman e vou falar sobre esse assunto, enxaqueca e memória, nesse vídeo para você. Existem alguns motivos pelos quais a enxaqueca pode vir realmente acompanhada de perda de memória. Por exemplo, na enxaqueca com aura, a aura de enxaqueca, sobre a qual eu falo num outro vídeo, ela pode vir acompanhada de uma série de fenômenos visuais, fenômenos sensoriais, fenômenos motores. Esses fenômenos podem envolver visão de pontos luminosos, fala embaralhada, dificuldade para encontrar as palavras e outros fenômenos chamados aura de enxaqueca. De novo, assiste o vídeo que eu coloquei o link para você. E durante essa aura, um dos outros fenômenos que pode acontecer é não lembrar da dor de cabeça que teve. Isso é uma coisa, um aspecto. Outro aspecto é um aspecto, vamos dizer, não tão pontual. Não é não lembrar da dor de cabeça. É quando você percebe que não lembra das coisas direito. E ao contrário do que era antes, vamos dizer assim, e você se pergunta, será que é porque eu tenho enxaqueca? Bom, existe uma razão para que seja por causa da enxaqueca. Afinal, a enxaqueca envolve um desequilíbrio químico cerebral envolvendo um neurotransmissor. Neurotransmissores são substâncias fabricadas pelos neurônios e, como o próprio nome diz, transmitem informações entre os neurônios. Um neurotransmissor chamado serotonina, que, dependendo da natureza do desequilíbrio desse neurotransmissor, pode sim provocar uma falta de memória. Você fica um pouco mais, digamos assim, anestesiado às informações. Você fica um pouco mais, entre aspas, indiferente. E aí você não lembra direito, porque muito da memória tem a ver com a tua emoção. A tua emoção tem que estar em cima da informação que você quer lembrar. Se ela estiver em cima da dor, você não vai lembrar, porque a informação passa a assumir o segundo plano. Esse é um outro motivo pelo qual você pode estar com uma dificuldade de memorizar as coisas, uma dificuldade de lembrar coisas até básicas que você não tinha antes. É claro que você excluiu outras doenças com o teu médico, você excluiu outras causas de falta de memória e aí só sobrou o fato que você sofre de enxaqueca. Então, essa pode ser uma razão. A natureza do desequilíbrio químico da enxaqueca envolvendo um neurotransmissor chamado serotonina e que acaba envolvendo outras substâncias neurotransmissoras, porque nunca desequilibra uma coisa só. Essa natureza desse desequilíbrio já é suficiente para explicar uma falta de memória. Quer dizer, o que causa enxaqueca também causa falta de memória. Por fim, nós temos aí muita gente tomando remédio, seja remédio para enxaqueca, seja remédio para problemas, fenômenos que vêm frequentemente em quem tem enxaqueca. Então tem gente aí tomando, por exemplo, remédios preventivos, como, por exemplo, antidepressivo, anticonvulsivo, calmantes, bloqueadores da adrenalina. Todos esses remédios afetam negativamente, de uma forma ou de outra, a memória. Por quê? Porque vão baixar a bola do teu cérebro, vai diminuir a atividade no teu cérebro. E essa atividade diminuída pode repercutir numa falha nessa função nobre que é a memória. Então, você vê, nós falamos aqui a dor propriamente dita, que pode realmente focalizar a tua atenção para ela, dor, e não para aquilo que você quer lembrar. O remédio, que ele em si pode ter um mecanismo de ação indesejável, de diminuir a tua memória, a tua capacidade de lembrar as coisas. Nós podemos ter a própria natureza da enxaqueca, que é um desequilíbrio químico cerebral e cujos neurotransmissores em desequilíbrio
podem repercutir numa diminuição da tua memória, da tua capacidade de lembrar, de associar as coisas. Você está lendo um livro e aí você chega no final da página, você não lembra do que você leu no começo da página. E, como eu falei no começo, você tem a própria aura da enxaqueca, que pode envolver fenômenos visuais, fenômenos sensoriais, fenômenos motores, e não é aura a falta de memória, mas pode estar associado a uma falta de... Desculpa, a falta de memória pode estar associada à aura, porque algumas pessoas que têm aquela enxaqueca que vem com formigamento, que vem com alterações visuais e que vem com alterações da fala, que vem com aquela dificuldade de formar palavras, fala enrolada, muitas vezes ou algumas vezes pode ter dificuldade de lembrar ou incapacidade de lembrar aquela enxaqueca, aquele dia, aquela dor. E as outras pessoas que contam para ela, olha, a gente teve que levar no pronto-socorro, você teve que fazer injeção, nossa, você não lembra? E às vezes a pessoa não lembra. E aí é por causa da própria tempestade que está acontecendo lá dentro do cérebro que prejudica essa função nobre que é a nossa memória. Se tem isso, mais um motivo, então, para buscar um tratamento legal, um tratamento eficaz, um tratamento que o teu médico na tua cidade, em parceria com você, pode fazer, porque mesmo você vai ter que tomar um remédio. O remédio pode dar falta de memória. Se a falta de memória for muito grande, troca o remédio. É possível trocar o remédio. Ou então, você pode também, em parceria com o teu médico, procurar tratamentos menos agressivos, desde que façam efeito. Então, é uma questão apenas de tentar junto com o médico, conversar para ver o que está disponível. E, principalmente, uma vez que melhora a enxaqueca, a tendência é a memória voltar ao normal. Essa é uma boa notícia, não é mesmo? Se você quer saber mais sobre enxaqueca, eu tenho uma dica para você. Lê meu livro. O meu livro já ajudou muita gente e vai poder, quem sabe, ajudar você também. Um abraço, até a próxima.